Alô, graça e paz. A internet está daquele jeito hoje. Vamos então com um pacote de dados, pedindo a Deus graça para que ajude-nos aqui. Meu nome é Fábio Zagato. Para aqueles que não me conhecem, eu estou há quase 2 meses abrindo lives com temáticas bíblicas, convidando meus amigos, convidando meus colegas de trabalho, convidando parentes como o tio Wellington, que acabou de me escrever falando: cadê você? Cadê você? Estamos aqui tentando fazer essa internet funcionar, porém, contudo, entretanto, vai aqui no pacote de dados, vai no improviso, vai do jeito que Deus permitir, e se Deus não permitir, não terá. Mas Ele tem nos dado graça. E nós queremos, sim, nessa tarde, falar de um tema tão complicado, principalmente para os dias de hoje, onde a influência das coisas de fora tem atacado jovens, adultos, pastores, irmãos, irmãs. Tema do dia de hoje: sensualidade. Sensualidade. O que a Bíblia fala sobre a sensualidade? O que nós temos registrado na Escritura falando sobre essa postura adotada e qual é o seu efeito no meio da igreja, no meio das nossas vidas. Somos seres sexuados, somos seres que fomos feitos a coroa da criação, fomos feitos belos. Quando Adão olhou para Eva, ele disse: uau, essa é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Ele viu que Eva era bonita. E nós vamos entender um pouco dessa situação onde temos, sim, uma atração ou não nos atrairíamos por uma pessoa, não nos casaríamos, né? E a questão exacerbada em cima disso. Aquilo que a Escritura fala sobre a sensualidade. Abra a sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia, a epístola segundo escreveu o apóstolo Judas. Epístola Universal de Judas, um capítulo apenas. Um capítulo, queridos, que coisa mais linda esse capítulo de Judas, né? Se nós fôssemos pegar vários outros temas, Judas aborda coisas fantásticas e nós aprenderíamos demais, mas nós vamos permear sim algumas coisas, né? Desde já dou um abraço aqui a todos que me acompanham, que eu não estou vendo aqui quem está entrando, porque pelo celular fica mais difícil, mas eu vou olhando aqui, viu, queridos? Vou olhando aqui, vou vendo o que acontece, para que a gente possa interagir, eu possa ver a carinha de vocês, ver se a internet nos ajuda aqui. Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de estarmos ao redor da Escritura. É um privilégio muito grande. Então, enquanto eu me arredondo, nós vamos ouvir aqui um cântico muito bonito de Paulo César Baruch. Paulo César Baruch, um louvor chamado Na Casa. Ouça aí. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim
merecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos armou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai. Graças a Deus, louvor muito bonito de Paulo César Baruch. Tenho ouvido falar tão bem desse compositor, desse cantor, referências de pastores que dão bom testemunho desse servo de Deus. E esse louvor nos fala que há lugar, o refrão fala, há lugar na casa. Deus está nos preparando uma casa. E para nós esperarmos em Deus esse momento para que estejamos habitando com o Senhor, tomando posse da casa que Ele foi preparar para nós. Jesus, Ele disse para nós, Ele falou, vou ao Pai, não vos deixo sós, deixo-vos o Espírito Santo. Vou vos preparar morada, para que estejais comigo para todo sempre. Jesus está nos preparando uma morada eterna. E quando nós vamos cuidar da nossa vida espiritual, falar de temas espinhosos, como são esses temas de sexualidade, de sensualidade, principalmente para os dias de hoje, onde há tantas coisas surgindo, tantos pensamentos e tantas atitudes, que nós devemos olhar para a Bíblia. Se nós desejamos alcançar essa morada, se nós amamos aquele que nos fez, e nos fez com tamanha perfeição, nos chamou de coroa de toda a criação,
Eu creio que nós devemos levar em consideração isso se nós queremos habitar com o Senhor. Então, deixa eu tirar aqui essa telinha para que eu possa ver quem está entrando. Silvia, seja bem-vinda. Lucélia, Rita, Edson Gonçalves, queridos, sejam muito bem-vindos. Fábio Souza, Carlos Manotti, Deus te abençoe, Manotti, ficar conosco, para a gente poder... Olha, queridos, eu tenho só uma coisa a falar sobre essa passagem que nós vamos dizer. Ela traz para nós saúde. Saúde física, saúde espiritual, e nos traz salvação. Vamos à Escritura. Epístola Universal do apóstolo Judas. Só tem um capítulo. É o último livro antes do Apocalipse. Pega lá, pega digital. Você vai ver que são 2,5 páginas, mas eu vou falar uma página em 2 páginas. Um conteúdo fantástico, com curiosidades e explicações maravilhosas. Vamos tentar focar na questão dessa questão da sensualidade que Judas fala, mas a gente vai ver coisinhas muito importantes aqui. Me lembro de um padre que passeava de metrô. Ele costumava aparecer na televisão e ele falava assim: vem, diabo, vem para cima de mim, vem. Nós vamos aprender aqui na Escritura que você, crente, por mais usado por Deus, não é uma postura a ser tomada. Depois você vai pegar lá no verso 9, dá uma olhadinha no verso 9 sobre esse tema. Porque, vamos lá, vamos junto. No verso 9, fala assim, ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Só um tópicozinho aqui para você. Se você é daqueles crentes que fica: diabo, vem para cima de mim. Nem o arcanjo Miguel fez isso. O Senhor te repreenda. O nome do Senhor tem poder. Quando a palavra nos fala: olha, no nome dele vocês curarão os enfermos, vocês expulsarão os demônios, vocês falarão novas línguas, é por causa do nome de Jesus. É no nome do Senhor que você faz isso. E não na sua posição sacerdotal. Os colegas do metrô vão lembrar do Padre Quevedo. Na televisão ele era uma figura, não? É isso, queridos. Nós vamos focar então a sensualidade. Está no verso de número 19. Lemos o verso 9, vamos ler agora o verso 19. E daí a gente dá uma olhadinha. E esse capítulo ele tem 25 versos. Escrito por Judas, vamos entender um pouquinho do autor. Olha, Judas, irmão de Jesus, está lá em Mateus 13:55. Escrito 70, 80 anos depois de Cristo. Ele se tornou crente após a ressurreição de Cristo. Está lá registrado em João 7, verso 5. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Irmão de Tiago também. Tiago está lá em Atos capítulo 15, verso 13, e Gálatas capítulo 1, verso 19.
Pois é, este é Judas, que nós vamos abordar agora. Não é Judas o traidor, queridos, não é Judas Iscariotes, tá? Então, temos um nome muito comum na época de Jesus. O nome Judas era um nome bem comum. Hoje ninguém quer ser batizado com o nome de Judas porque vai lembrar do Judas traidor, né? Me parece que o apóstolo mais famoso acabou se tornando aquele que traiu, né? O que a Bíblia chama de filho da perdição. Mas não é esse que escreveu a epístola de Judas. Esse é o irmão de Jesus. Então vamos lá, queridos. Nós temos então essa abordagem sobre a questão da sensualidade. Veja bem, nós comumente ouvimos e vemos estampado aí nas camisetas, né? Tem muita coisa estampado na camiseta. Eu comprei uma camiseta do CrossFit, estou procurando fazer um pouquinho de exercício. Mas aí o que acontece, né, queridos? Nós temos aí pessoas que estampam bandeiras essas. Você vê muito a moda ditar algumas coisas e você vê escrito nas camisetas e escrito na TV e comumente na boca das pessoas, às vezes até de crentes, palavras como sexy, né? SEXY. Você vai ver isso estampado em camisetas, você vai ver isso na boca de muita gente. Essa é uma onda ditada muito pela moda e também por um tipo de cultura. Só que essa cultura não vem de hoje, tá? Se você olhar para o tempo dos gregos, por exemplo, você vai ver as deusas gregas, né? Artemis ou Diana, Afrodite, deusa do amor, né? Em seus rituais gregos lá, naquela época, tudo envolvia sensualidade. Envolvia práticas, no meio dos ritos, no meio dos cultos pagãos, a prática também de sexo naquele âmbito de deusas sensuais, deusas do panteão grego. Na nossa última live, nós falamos de Apolo. Veja, Apolo, que era discípulo de Jesus, judeu, né? E lá de Alexandria, que conheceu a Paulo e pregou depois de Paulo na cidade de Éfeso. Mas nós encontramos também um pouco dessa cultura, não só sobre deusas gregas, mas também sobre Apolo, deus grego, tá? Não o Apolo que nós falamos, discípulo de Jesus, mas sim Apolo, deus grego. Entenda o seguinte, ó. Afrodite, juntamente com Apolo, o deus grego, representa um ideal de beleza dos gregos antigos. Os deuses gregos e os corpos esculpidos de atletas olímpicos sempre atraíram a atenção. Vejam que cuidar do corpo e a prática esportiva não são reprováveis à luz da Bíblia. Você pode conferir em 1 Coríntios 9, versos 24 e 25. 1 Coríntios 9, 24 e 25, vamos ler aqui rapidamente. Fala assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo aqui, ele conhecia todo o contexto dos Jogos Olímpicos lá na Grécia. E ele não reprova a prática da atividade esportiva.
Mas ele também observa que há pessoas ali que têm uma prática de cultuar o corpo. Cultuar é um hedonismo, é o culto à imagem, ao corpo e ao prazer. Essa é a síntese do hedonismo. Olha, cuidar do próprio corpo não é o problema. O problema é você exagerar nisso. E certamente, quando acabamos de ler que a pessoa corre atrás de uma coroa corruptível, queridos, o corpo ele não vai alcançar o primeiro lugar sempre, né? Veja que o corredor, o atleta cristão, esse texto aqui de Coríntios é um texto que remete ao atleta cristão. O atleta que corre atrás com sua fé, como aqueles que correm no estádio. Porque os que correm no estádio correm atrás do primeiro lugar. Chegar no primeiro lugar, se você treina bastante, pode ser que você alcance o primeiro lugar, a medalha de ouro. Mas você não vai alcançar a medalha de ouro todo ano. Por isso a Bíblia fala de uma coroa corruptível. Então, os que correm pela fé alcançarão uma coroa que é incorruptível, uma coroa de salvação. Voltando à questão do hedonismo, do culto ao corpo, da sensualidade exacerbada, nós entendemos que esse contexto é um contexto que nós podemos trazer para os dias de hoje, queridos. Por quê? Quantas pessoas hoje estão se lamentando porque não podem ir à academia? Eu conheço alguns. A igreja eles não querem ir. Falar de fé bem pouquinho. Mas a academia, se puder, de manhã, tarde e à noite. É verdade ou não? Entendam que hoje também essa prática hedonista é uma prática muito próxima, onde a aparência do corpo é algo que atrai os olhos. E daí a gente vê essa distorção que vai causar e vai gerar consequências. O desejo desenfreado da carne, a Bíblia fala de uma expressão chamada concupiscência da carne. É um desejo desenfreado. Nós estamos lidando com a carne todo dia. E eu sei que eu até indico um bom livro para você de Russell Shedd, livro O Mundo, a Carne e o Diabo. São 3 inimigos que você tem, inimigos da sua alma. Livro de Dr. Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo. Para você conhecer quem são seus inimigos e você ver que todo dia você batalha contra a sua carne. Todo dia. Os olhos, eles te atraem aquilo que chama a atenção. E o problema é onde os seus olhos ficam. O problema é a segunda olhada. Um determinado pastor, eu não me lembro quem foi, se foi um irmão, uma irmã, eu creio que foi a irmã Ivani Sena. Irmã Ivani Sena, na escola bíblica uma vez, ela deu até uma sigla para a gente batalhar contra a carne. Ela deu a seguinte sigla para nós: AIDA. AIDA. O pecado ele primeiro vai te chamar a atenção. Daí a pouco você vai olhar de novo, vai olhar pela segunda vez. E por quê? Porque aquilo lá te despertou o interesse.
interesse. Mais um pouquinho, você já vai estar desejando aquilo. Desejo. Desejo. E a última atitude é a ação. A partir do momento que você olhou para algo, desejou algo, aquilo chamou a atenção, aquilo despertou o seu desejo, o seu interesse, depois o seu desejo e, por último, a atenção, a ação. Você já está querendo aquilo. Você já está tramando alcançar aquilo. Ser tentado não é pecar, querido. Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Nós também somos tentados, e isso não é pecado. Pecado é você ir atrás, você dar espaço a isso que você batalha todo dia e deixar com que essa sensualidade, deixar com que aquilo que está te chamando a atenção, pode ser outra coisa no campo sexual, não. Não é só quando uma mulher vê um homem que, nossa, esse parece um deus grego. Não é só isso, ou quando uma mulher também. Não é só isso. Tem gente que a fraqueza e a atenção da pessoa está em algo que ela deseja, ela já cobiça e deseja pecar. Obrigado, dona Rita. Pode assinar aqui, ó. A IDA, pode colocar Ivani Sena. Foi ela que ensinou essa pra gente. Uma pessoa muito querida que já pregou no culto dos Metroviários de Cristo. Então, seguindo nessa linha de nós descobrirmos qual que é o perigo da sensualidade, nós vamos ler aqui no verso 19. Não lemos ainda, né? Vamos para a Bíblia, né? Verso 19. Judas 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, com letra maiúscula, não tem o Espírito Santo. Eles promovem divisões. Na live de ontem falamos de crentes carnais. Nós devemos ser dirigidos pelo Espírito, mas como estes vão ser sábios e dirigidos pelo Espírito, se eles praticam a vontade carnal de forma sem freio, sem rédeas. O importante é mostrar. Vamos lá no verso, no verso de número 23, fala algo interessante. Fala assim, 22, vamos pegar a partir do 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quando a gente abre essa live e fala que a moda dita muito da sensualidade, não é novidade, querido. É só você olhar, andar na rua. Eu trabalho no metrô. É impressionante. A moda, ela dita todas os decotes e o tamanho das roupas que se utiliza. Não só de mulheres, mas também como de homens. Essa live aqui ela não foi feita para podar quem usa roupa assim ou assado, não. Ela vem trazer para você uma postura de saúde, uma postura que vai atrair para você olhares saudáveis. Um homem, quando olha para uma mulher bem vestida,
Ele sabe se ela é bonita ou não. Deus fez o homem um ser muito mais visual do que a mulher. Sorte para você, viu, irmão bonitão, né? É aquele irmão não muito bonitão, né? Pois é, as mulheres não são muito visuais, elas são muito auditivas. Deus fez assim. E nós temos que entender tudo isso e entender qual que é o limite que você deve se portar, o limite que você deve tomar cuidado. Porque aqui, esses que não têm o Espírito Santo causavam divisões e práticas sensuais, das quais nós olhando, nós deveríamos odiar até a roupa deles. Roupa contaminada com a carnalidade. É o que nós lemos aqui no verso de número 23. Queridos em Cristo, vamos continuar aqui porque a sensualidade ela tem muito a ver com a lascívia, é aquilo que a Bíblia chama de lascívia. Esse texto que eu vou falar agora, deixa eu dar os créditos também. Os créditos vêm de um blog de mulheres, chamado Mulheres em Apuros. Esse texto vem de um blog chamado Mulheres em Apuros, um blog cristão, e eu coloquei algum adendo meu aqui. Deixa eu seguir para que a gente aproveite esse tempo aqui, eu não estique muito a live. Deixa eu ver quantos minutinhos já temos. Vamos lá. A palavra lascívia sempre aparece na Bíblia, referindo-se a pecados na área da sexualidade, da sensualidade. Vejamos, por exemplo, o texto de Ezequiel, capítulo 16, verso 15. Fala assim: mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava, para seres dele. O profeta aqui ele fala que havia uma postura de entrega, uma postura lasciva. A lascívia na Bíblia se refere a uma conduta vergonhosa que explora a sensualidade sem limites. É todo o processo que envolve a imoralidade sexual, seja ela o adultério, o sexo antes do casamento, a pornografia, a malícia, etc. É a atração que se tem pelo prazer sexual que desagrada a Deus. Fazem parte da atitude lasciva a devassidão, a sensualidade, a luxúria, a malícia. Mas ser sensual é pecado? Vamos continuar no texto de Mulheres em Apuros. É importante lembrar aqui que Deus fez a sensualidade do homem e da mulher. Deus nos fez homem e mulher. A sexualidade está em nós. Deus fez todas as suas áreas erógenas. Deus criou o prazer. Mas como lemos agora há pouco, fez o prazer para dentro do casamento. Sigamos aqui no texto. Mulheres em Apuros. Depois dá uma olhada, tem um livro, viu? Já vou indicar o livro também. Deus fez as áreas erógenas. Porém, Deus criou o tempo e o modo para o uso correto da sexualidade e da sensualidade. Ele criou a estrutura onde homem e mulher poderiam desfrutar do sexo e suas nuances, e chamou de casamento. Na sua essência, sexo não é pecado, se desfrutado segundo a vontade de Deus. O ser humano, porém,
como em todas as áreas da vida humana, com suas mãos cheias de mal e de pecado. É assim que nós fomos gerados. Nós herdamos essa maldade, esse pecado. O ser humano deturpou a sexualidade, inventou a traição, a provocação, a sensualidade desenfreada, que nós já falamos bastante, a pornografia, uma prática dos jovenzinhos, o ficar. O ser humano, o jovenzinho, inventou o ficar. Daria para nós ficarmos uma pregação aqui. A cultura da exploração sexual, a malícia e coisas semelhantes. A deturpação daquilo que Deus fez puro é que é pecado. E diga-se de passagem, um pecado odioso aos olhos de Deus. Vemos claramente isso pela quantidade de textos condenando as práticas lascivas. Você vai encontrar na Bíblia muito mais falando da questão da lascívia do que a palavra sensual que nós encontramos em Judas e encontramos também em Coríntios também. Você vai encontrar muito a questão da lascívia. Andam juntos. Olha, mesmo com toda essa condenação de Deus, é um pecado muito presente na nossa sociedade. É importante saber que a palavra de Deus diz que, abre aspas, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Querido, se há uma fraqueza, a Bíblia fala para você, fuja dela. Fuja. Continuando e terminando o texto aqui do blog Mulheres em Apuros, serve para nós também. Tem muitos homens brincando ao redor da fogueira. Deixa eu dar um pequeno testemunho rapidamente para depois falar do último texto aqui. Trabalhando com alguns irmãos, olha, nós sempre pedimos oração para os irmãos que nos são referência, importantes. E havia um irmão que eu sempre falava para ele assim, meu irmão, que isso? Olha só, tá jogando na cara da gente. Ele pegava e falava assim, não, é fácil. É fácil você vencer isso. Continuemos aqui. Quis cair, mas não caiu. Há uma atitude de sabedoria frente a fraquezas e sensualidade. É você reconhecer que você não tem forças suficientes para vencer as fraquezas. Então, assumir a fraqueza é uma atitude de sabedoria. Porque, infelizmente, o mesmo irmão que me aconselhou caiu no pecado que ele me aconselhou. Talvez ele tenha confiado nele mesmo. Último parágrafo desse texto. É assim mesmo, a atitude lasciva é característica da pessoa sem Deus. É o que nós lemos aqui, sem o Espírito. E assim, característica da pessoa que não entrará no céu. Deus não tem parte com o pecado.
se você abraçou a sensualidade, lascívia, pornografia, queridos, como eu disse, ser tentado não é pecado. Ceder ao pecado, a condenação já foi dada. Se você escorregou, se você pecou, nós vemos na Bíblia, Davi pecou. Pagou um alto preço. Um alto preço. Nunca mais foi o mesmo. Alcançou o perdão, porque Deus é misericórdia. Mas as marcas disso são para sempre. Para sempre todos dirão que Davi pecou e adulterou e tramou um assassinato. Um homem que é referência para todos nós, que caiu. Talvez tenha se achado forte. A nossa força está no Senhor. A nossa força para vencermos as tentações do mundo, essa cultura que está sendo esfregada na sua cara, na TV, nas propagandas, no dia a dia, por pessoas que não têm o Espírito Santo. Você tem que ser muito sábio para andar por esse mundo e não se deixar levar por conversas sensuais, por desenvolver a coisa saudável. Querido, o casamento é coisa de Deus. Você que é casado e tem uma vida saudável, você sabe o que eu estou dizendo. Nós já estouramos o tempo, nós já falamos bastante sobre esse tema. Oriento você a ler o livro não só Judas, que vai falar sobre isso, que vai falar sobre a sensualidade que estava ali, mas também esse livro da editora Fiel, um livro de R$ 29, livro baratinho. Entra lá não estou ganhando nada com isso não, entra lá na editora Fiel e compre lá Mulheres em Apuros, da editora Fiel. Vai te ajudar também, homem, vai te ajudar, minha irmã, para que nós tenhamos a postura ideal frente ao Senhor, frente aos lugares que nós andamos e também dentro da beleza que há no nosso casamento. Amém, queridos? Que a sua casa seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção e que a sua prática voltando aqui, que a sua prática de atividade física faça bem ao seu corpo e não seja um hedonismo exagerado. Amém, querido? Que a paz do Senhor seja com você, no nome santo de Jesus. Obrigado por mais uma live. Se assim Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Graça e paz. Obrigado, Edson. Obrigado, Sônia Helena. Obrigado, Lucélia, que esteve conosco. Helenice Zagato, lá de Pirajuí, minha cidade natal. Oh, maravilha. Oumar esteve aqui conosco. Dorival, meu professor, um abraço. Queridos, que a graça e a paz seja com vocês. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.